Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 19 de dezembro. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, não deixa de se inscrever. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui não é um canal de palpites e também não é um vídeo de palpites. Esse programa, o BDM, é uma criação de cenário para trabalhar ao vivo, mas eu tenho certeza que com as informações que eu vou te dar aqui sobre as equipes, você que está buscando palpites, ou você que é um punter, vai conseguir também criar os seus cenários para poder fazer as suas entradas. Tudo bem? Bom, eu não consegui trabalhar nesse sábado, dia 18, estou gravando esse vídeo entre um intervalo de falta de luz e outro, né? Infelizmente está chovendo muito aqui na minha região e eu estou tendo picos de luz o tempo todo. A gente tem um gerador aqui no sítio, mas que não está aguentando a falta de energia, está ficando vários dias praticamente sem energia. Obviamente isso talvez não esteja acontecendo na cidade, mas eu estou numa região bem isolada e além disso eu uso uma internet satélite aqui, então quando fecha o tempo minha internet some e aí não vale a pena vir para o mercado em um intervalo ali de meia hora que está tendo luz para poder buscar alguma oportunidade, porque eu sei que vira e mexe eu posso ficar na mão. Vou deixar esse take no mercado, não vou conseguir fechar a posição. E aí, obviamente, é perder dinheiro, né? Então, optei por não trabalhar o dia inteiro. Nem que eu quisesse eu conseguiria. Mas acho que não ter feito nada acabou sendo mais lucrativo do que tentar fazer alguma coisa e acabar perdendo dinheiro. E ficar nervoso ainda por estar sem luz, estar sem internet e tudo mais. Então, sei que tem muita chuva caindo também pelo Brasil inteiro. Espero que todos estejam bem por aí. Aqui realmente a situação está complicada. Então vamos lá. O nosso cenário do dia 18 era... A gente tinha duas posições para buscar na leitura no Leipzig e no Sporting. Pelo que eu estou vendo aqui de estatística no jogo do Leipzig e do que eu acompanhei em alguns telegrams que eu acompanho, não houve... o início do jogo não houve leitura para buscar, bem no comecinho, não houve leitura para buscar um back Leipzig, tá? Com a Armínia também chegava. Mas depois, durante quase todo o primeiro tempo, do que eu estou vendo aqui, houve uma forte consistência aqui do Leipzig até o intervalo. Então eu não tenho certeza, mas talvez tenha tido aqui uma leitura para estar back ao Leipzig na primeira etapa, depois aqui provavelmente dos 15 minutos. Eu particularmente não tenho certeza. E o Leipzig acabou perdendo com 2 gols na segunda etapa. Isso foi uma grande vitória do Armínia. O Armínia que parecia que já estava praticamente rebaixado. Soma 2 vitórias seguidas, né? Ganhou do Bochum, um confronto praticamente direto com 2 times vindos da Bundes 2 em sua casa e agora vence o Leipzig fora de casa, tá? Outro que a gente tinha era o Sporting, não jogou ainda. Mercado de gols, a gente tinha um jogo do Paderborn contra o Heidenheim. Esse jogo foi 2-1 para o Heidenheim. Atalanta e Roma ficou 4-1 para a Roma. Surpreendente, a Roma fora de casa vencendo o Atalanta, um time muito difícil de se bater. Mourinho conseguindo uma vitória muito importante. Outro jogo que a gente tinha separado para gols é Hoffenheim e Gladbach. Aqui talvez a hora que eu vi esse resultado eu entendi um pouco de como provavelmente deve ter sido o jogo. O Gladbach vinha de 3 jogos com derrotas acachapantes, né? Tomou 6 do Freiburg, 4 do Leipzig, depois mais 3 do Frankfurt, e aí abriu o placar e pelo visto aqui deu uma segurada, tentou segurar o jogo, mas o Hoffenheim conseguiu empatar lá no finalzinho. Talvez não tenha sido um jogo tão bom assim para gols, depende da oportunidade. O Frankfurt com mais também 1-0 apenas, mais uma vitória do Frankfurt. Olha isso, impressionante. Deixa eu dar uma olhada aqui na sequência do Frankfurt. São, tirando a Europa League, depois da... Olha isso, uma derrota nesse quadro inteiro aqui, ó. Deixa eu pegar só nesse torneio. Olha que espetacular. 2-1 contra o Greuther Fürth, 2-0 contra o Freiburg, 2-1 contra o Union Berlin, aí perdeu para o Hoffenheim. Fez 5 no Leverkusen, 3 no Gladbach e 1 no Mainz. Isso leva o Frankfurt para a 5ª colocação, classificação para a Europa League. Impressionante a recuperação do Frankfurt na Bundes 1. Impressionante mesmo. Um time que dava sinal de melhora e melhorou com muito moral, né? Outro jogo que a gente tinha era o Hertha com o Dortmund. Mais uma vez o Dortmund vacilando, saiu na frente. Aqui a minha ideia era justamente trabalhar gol se o Dortmund saísse na frente.
O Dortmund saiu na frente com o gol do Brandt e depois tomou a virada para 3-1. Nenhum gol do Haaland. Mais uma derrota do Dortmund que vai confirmando o que eu imaginei em relação a... Não vou dizer que o ataque do Dortmund é ruim, mas emocionalmente o Dortmund, depois que perdeu para o Bayern, deu uma baixada muito grande. Parece que desanimou. Né? De novo vai ver o Bayern de Munique, que venceu o Wolfsburg de goleada. De novo vai ver o Bayern de Munique provavelmente sendo campeão. Eu acho que era isso. Tinha o Hamburgo e Schalke que está rolando agora. O Hamburgo já começou fazendo um gol aqui para cima do Schalke. O Hamburgo, que como eu falei, em relação a ataque, poderia ofensivo, é um time que está pronto para voltar para a Bundesliga 1, mas precisa resolver um pouco uns problemas defensivos. Né? E o Schalke vai sentindo falta do seu grande atacante Simon Terodde. Vai começar aqui Cagliari e Udinese. Daqui a pouco a luz cai de novo, eu não vou conseguir fazer. Então vamos lá. Vamos para cima. Deixa eu limpar aqui junto com vocês o meu cenário do Notion para a gente trabalhar. Eu espero, pelo que eu vi aqui, a Bundesliga 1 foi mais complicada hoje em relação a gols. Eu não sei se deu tantas oportunidades. Então eu espero que tenha sido um dia bom para vocês, todos que conseguiram trabalhar. Antes de começar, eu peço licença para fazer esse aviso aqui da Betfair. Nesse domingo, dia 19 de dezembro, nós temos um Real Madrid enfrentando o Cádiz aqui pelo Campeonato Espanhol com uma cotação, se eu não estou enganado, o Real Madrid joga em casa com o Cádiz com uma odd de 1,30. Se não é 1,30, é 1,20, vou verificar aqui agora, 1,20. Real Madrid com Vinícius Júnior, Benzema, Luka Vázquez, Toni Kroos, Casemiro, Nico Valverde, Militão, Carvajal, o Alaba, o Mendy e o Courtois. Vai enfrentar o time do Cádiz, que nesse momento ocupa a 18ª colocação do campeonato. Tá? O Real Madrid em casa é o segundo melhor mandante da competição, só perde para o time do Vallecano, que é um time excepcional dentro de casa. Tem 6 vitórias em 8 jogos, e o Cádiz fora de casa é um time com 2 vitórias em 8 jogos. Tá? Bom, 1,20, a odd do Real Madrid é a odd que eu tenho para trabalhar no Match Odds. Eu já vou comentar sobre esse jogo daqui a pouco, mas para você que não tem conta na Betfair, eu acredito que seja uma ótima oportunidade aproveitar essa super cotação do Real Madrid. Tem abaixo dessa página aqui, tem um regulamento, tem um link aí embaixo para você acessar, mas se você tiver com dúvida, como é que faz para pegar essa cotação de 15, como é que você recebe o prêmio, você acessa lá o meu blog, tem um link aqui embaixo, vai na aba Betfair, tem lá a super cotação, tem um vídeo explicando sobre essas regulamentações, essas letras miúdas, tá? Porque ninguém dá dinheiro de graça, mas tem aqui uma super cotação para você que vai abrir conta na Betfair e tá, por coincidência, abrindo conta nessa semana. Já aproveita essa super odd aí do Real Madrid. Fechou? Então vamos selecionar os nossos jogos aqui do dia 19. Pelo visto, ao que tudo indica, eu estou gravando esse vídeo às 16h50, nós temos ainda 3 jogos da Premier League nesse domingo. A situação na Inglaterra não está fácil com a questão do Covid. Pode ser que esses jogos, algum deles sejam adiados, mas por enquanto eu vou trabalhar com essa ideia dos 3 grandes ali da Inglaterra. Na verdade, os 4, né? O Tottenham também vai jogar. O City visita o Newcastle. Vou marcar para fazer. O Wolverhampton recebe o Chelsea e o Tottenham livre. Esses 3 aqui. Na Espanha, eu vou ficar de olho, obviamente, no Real Madrid com o Cádiz, tá? Mas quem quiser dar uma olhada também no Betis, que é um time que vem fazendo bonito na Espanha, principalmente na parte ofensiva, eu acho que também vale dar uma espiada. Na Alemanha, marquei os 2 jogos aqui do Freiburg com o Leverkusen e do Colônia com o Stuttgart, todos os jogos da Série A italiana como de costume. Na Primeira Liga de Portugal, Benfica, o Porto e o Braga. Tá? E na Bundesliga, todos os jogos, Bundesliga 2, todos os jogos. Tá? Na Terceira Liga da Alemanha, eu quero dar uma olhada no Magdeburg em casa, que é o nosso líder da competição. Vale sempre a pena ficar de olho aqui no Magdeburg, que caminha a passos largos para voltar para a Bundesliga 2. Eu acredito que eu não deixei nada que eu costumo trabalhar de lado. Tá? Eu vou comentar sobre o que eu costumo trabalhar. Então vamos aqui para a nossa aba de favoritos. Eu vou minimizar aqui e remover o que já acabou. Tá? Por enquanto ainda está rolando ali. A Udinese já abriu o placar contra o Cagliari. Vou minimizar aqui o que já rolou. Vamos começar por liga, né? Começar falando pela Série A italiana. Nós temos uma Fiorentina e Sassuolo. Aqui é chover no molhado, falar que eu venho para trabalhar exclusivamente a favor de gols, caso eu tenha oportunidade. Por quê? São 2 times muito
permissivos em relação a contra-ataque. A Fiorentina, apesar de ser um time muito forte ofensivo, deixa espaço lá atrás. E o Sassuolo não é time para match odds. Acho que já ficou marcado, já ficou entendido aqui para quem acompanha o BDM, para quem trabalha aqui junto comigo, para o pessoal do Leitura, enfim, para quem acompanha o Sassuolo, já deu para entender que o Sassuolo não é aquele time que passa confiança no match odds em relação a você ter uma boa posição de lei a ele durante alguns minutos, ou você ter uma posição a favor dele, porque ele não é nem um time confiável para estar back, nem um time confiável para estar ali. É aquele time que sempre vai envolver situações de estar muito bem tomar um gol, ou estar mal e fazer um gol, ou buscar recuperação de resultado. Então é sempre bom trabalhar o Sassuolo com viés de alavancagem, caso você tenha metodologia para isso. E vai pegar uma Fiorentina que hoje tem um artilheiro da competição, que é o Dusan Vlahovic. Eu já canso de falar desse rapaz, que, se eu não me engano, tem 21 anos apenas, atacante da Sérvia. Eu falo dele aqui no BDM há muito tempo, e ele se tornou agora o artilheiro da Série A italiana e muito provavelmente não deve renovar com a Fiorentina, tá? Então, sem inventar, eu venho para esse jogo inicialmente para buscar o mercado de gols. Esse jogo é 8h30 da manhã, para quem acorda cedo no domingo, provavelmente vai ter aqui Fiorentina e Sassuolo como uma boa opção. É claro, o mercado também sabe que esse é um jogo para gols, provavelmente. Então eu ficaria bastante de olho em relação a odds amassadas, né? Se você trabalha aí longas exposições, talvez você vai encontrar oportunidade num over, talvez um 3,5, um 4,5. Se você trabalha mais o limite, talvez você vai encontrar essa oportunidade no limite do HT. Se você trabalha mais em relação a contra-ataque, seria interessante comprar os contras da Fiorentina se ela já estiver vencendo o jogo, porque ela é muito efetiva nisso. Tá bom? Chutes de fora da área também, a Fiorentina tem um Biraghi que bate muito bem na bola. Então, é sempre bom ficar de olho nessas questões também, tá? Não é só chegar aqui, mercado para gols, vamos meter back a over e foda-se. Não, com todo respeito, eu acho que não é assim que a gente vai encontrar valor nos jogos, tá? Deixa eu parar esse celular aqui. 11 horas da manhã nós já temos Spezia e Empoli. Aqui já é um jogo completamente diferente. Se a gente tem uma visão mais clara de Fiorentina e Sassuolo, Spezia e Empoli é um pouco mais complicado. O que facilita um pouco essa leitura é saber que o Empoli é adversário do Spezia fora de casa. Porque o Empoli vem de boas vitórias. O Empoli, além de classificar contra o Verona na Coppa Itália, se eu não estou enganado, é isso mesmo, 4-3 contra o Verona. O Empoli vem de vitória fora de casa contra o Napoli, nada mais, nada menos do que o antigo líder desta competição. E também venceu a Udinese por 3-1 em casa e não perdeu para o Torino fora. E ganhou da Fiorentina, olha isso, né? Ou seja, o Empoli vem de 3 vitórias e 5 jogos sem derrota. E o Spezia não vence há 6 jogos e sofreu gol nos últimos 6 jogos. Se eu não me engano, o Spezia foi eliminado da Copa Itália pelo time do Lecce, exatamente. Perdeu para Roma, empatou com o Sassuolo, tendo ganhado o primeiro tempo por 2-0, tomou um empate. Aí de novo o Sassuolo em relação a time de alavancagem. Perdeu para a Inter aqui uma situação normal, perdeu para o Bolonha, perdeu para a Atalanta e só venceu o Torino por 1-0 nesses últimos 10 jogos aqui. Ou seja, realmente a situação do Spezia é complicada, mas é difícil vir aqui também para trabalhar o mercado de gols. Afinal de contas, a gente tem um ataque do Spezia marcando 9 gols apenas em casa nos últimos 8 jogos e sofre pouco também, não é um time que sofre tanto. E o Empoli tem 13 gols marcados em 8 jogos e também sofre apenas 9. Então não é um confronto que me indica assim uma clareza muito grande para gols. Então inicialmente, se eu for fazer esse jogo que vai acontecer às 11 horas, eu venho para trabalhar o match odds, o mercado de probabilidades, pegando alguma oportunidade aqui em relação a correções de preço. Lembrando que, na minha opinião, o Empoli é favorito, mesmo jogando fora de casa pelo momento do time, tá? Vamos lá? Torino e Verona. Olha, isso aqui é confronto de gente grande. Na verdade, a única coisa que puxa um pouco esse jogo para baixo é que o Verona joga fora de casa, né? O Verona fora de casa não tem o mesmo desempenho em casa, só tem uma vitória. E inclusive essa vitória foi aquele jogo contra o Venezia, que eles começaram perdendo de 3-0 e fizeram 4-3. Então, a única coisa que puxa esse jogo para baixo seria esse desempenho ruim do Verona fora de casa. Porque o Torino é muito bom dentro de casa, marca muito gols, marca uma média de 2 gols por jogo. O Verona também tem uma média boa de gols feitos e tomados. O Verona volta a enfrentar o Ivan Juric, que foi o seu antigo treinador, que saiu do Verona para vir para o Torino. O
Torino vem fazendo uma boa época de melhora, de reconstrução, digamos assim. Não é mais aquele time extremamente dependente do Belotti como era, né? O Belotti corcunda, que carregava, entre aspas, o Torino nas costas, não é mais assim. O Torino vem distribuindo a relevância e a importância no time. E o Verona só precisa melhorar um pouco essa questão do desempenho fora de casa. A gente tem aqui 2 times invictos. O Torino, se eu não me engano, ele não perde... Deixa eu dar uma olhada aqui. Neste torneio, o Torino não perde há 4 jogos, mas 3 jogos, mais ou menos. O último jogo foi um bom jogo contra o Bolonha. E o Verona... Mentira, o Verona não tá invicto, não. O Verona perdeu. Tinha esquecido desse jogo com a Atalanta 2-1. O que a gente tem aqui é, no confronto direto, ambas as equipes marcaram nos últimos 6 dos 6 jogos e ambas as equipes também sofreram gol. Obviamente, se foram ambas marcam, né? Esse sofá tá de sacanagem. O Torino vem de 4 jogos sem derrotas e o Verona vem de 8 jogos sem derrotas. Mas isso aqui é na série entre eles. Foi isso que eu vi, eu tinha me confundido. Isso quer dizer que a gente tem vários empates entre os dois. Olha isso aqui. Que isso, cara? 1-1, 1-1, 1-1, 3-3, 2-2, 0-0, 2... Eu nunca vi tanta incidência de empate num confronto. Puta, isso é pior que os Jogos Atlético de Madrid. Meu Deus. Que jogo difícil agora para analisar, hein? O histórico me puxou para baixo aqui. Eu ia vir trabalhar o mercado de gols nesse jogo. Vamos dar uma olhada na estatística individual. O Torino vem de 7 jogos sofrendo gols, então precisa melhorar um pouco essa defesa. E nos últimos 5 dos 6 foram ambas marcam. O Verona vem de 3 jogos sofrendo gol e mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6 e ambas marcam nos últimos 9 dos 10. Dá para buscar gols aqui sim, né? Eu não vou ficar com receio só pela questão do histórico. Eu vou ficar de olho no mercado de gols, sim. Nem que eu não trabalhe uma longa exposição, seja uma coisa mais para um over à frente, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, sim. Nem, quando eu coloco aqui no mercado de gols, não quer dizer que eu vou trabalhar 5 gols toda a partida, tá? Geralmente eu trabalho situações, quando eu coloco aqui, situações específicas do que eu estou vendo em jogo. Se é um jogo muito bom, muito aberto, eu trabalho longa exposição, se não... eu vou caminhando para ver se isso me leva para um over à frente, para um limite ou para compra de lances específicos, contra-ataque, se eu tiver com uma boa stream, bolas paradas e tudo mais. Mas eu acredito que esse jogo vai ser um pouco aberto sim, tá? Sampdoria e Venezia. A Samp sempre foi um time que eu trouxe para trabalhar gols. Eu nunca consegui trabalhar bem a Sampdoria. Já falei isso aqui várias vezes. Sempre que a Sampdoria está sendo atacada, é um time que contra-ataca muito bem, que tem boas saídas pela direita com o Candreva. E quando está em cima, é um time que cede muito espaço para contra-ataque. Então é difícil confiar na Sampdoria para match odds. Então você que vem para trabalhar essa odd da Samp a 1,80, por ter talvez uma imagem do Venezia como um time horroroso, cuidado. Os dois times estão muito próximos aqui na tabela. Eu não consigo ver uma superioridade muito grande da Sampdoria em relação ao elenco. Talvez eu veja em relação a algumas peças específicas de ataque. Afinal de contas, a Sampdoria trouxe o Francesco Caputo do Sassuolo e tem o Quagliarella no banco como opção. Parece que Francesco Caputo e Quagliarella são peças ali que o nosso querido Roberto de Aversa não gosta de usar junto. Fazer o quê? E tem o Candreva pela direita. Então, assim, vejo uma superioridade da Samp em algumas peças específicas, não em relação ao elenco, tá? O Venezia era um time que antigamente eu já não trazia tanto para trabalhar gols, mas depois daquela quantidade de gol tomada para o Verona, o time deu uma acordada, né? Os últimos 5 dos 5 jogos da Sampdoria foram mais de 2,5 gols, 100% nos últimos 5 foram ambas marcam, e no confronto das duas equipes, aliás, nos últimos 5 jogos das duas equipes elas sofreram pelo menos um gol. Então deixa eu dar uma olhada aqui, não tem muito confronto direto, afinal de contas o Venezia passou anos e anos na Série B do campeonato, eles tiveram aqui o último jogo entre eles em 99, temporada 98, 99. Ou seja, o Venezia ficou anos, quase mais de 20 anos. Por aí, né? Mais de 20 anos sem disputar talvez a Série A. A Sampdoria, dentro de casa, 3-1, 3-1, 2-1, 3-1, 2-1. Time excelente para buscar alguma coisa para gols. Como visitante, 4-0 tomou da Atalanta o Venezia. Venceu de 1-0 o Bolonha, 0-0 o Genoa, 3-1 o
Sassuolo venceu. Eu vou ficar de olho nisso daqui, ó. O meu planejamento vai ser o seguinte: como eu sei que a Sampdoria é um time mais forte na parte de contra-ataque, se a Sampdoria abrir o placar, eu vou ficar de olho no mercado de gols. Não necessariamente eu vou pegar o primeiro gol do jogo, mas se esse primeiro gol do jogo for da Samp, eu tenho mais confiança em ver um Venezia atacando a Sampdoria e tomando contra-ataque para trabalhar o mercado de gols do que me expor aqui numa longa exposição. Fechou? Último jogo da Itália do dia vai ser Milan e Napoli, os dois times que eu tenho muitas críticas. Agora já nem tanto, afinal de contas eles já caíram, mas ainda tem mais para cair. O Milan, na minha humilde opinião, não tem elenco para estar ali em segundo colocado da Itália. Apesar da Itália hoje talvez estar sendo nivelada por baixo. E o Napoli sente muita falta do seu atacante Osimhen e está caindo. Ainda tá talvez ali, está na posição correta, bem mais correta do que o Milan, tá? O Milan vem com o Ibrahimovic, o Krunic e ainda, pelo que eu estou entendendo aqui, sem o Ante Rebic. O Ante Rebic, pelo visto, segue machucado, assim como o Rafael Leão. E o Napoli segue com o Mertens de referência no ataque. O Mertens, que é, para quem não sabe, o maior artilheiro da história do Napoli, marcou mais gols que o Maradona, marcou mais gols que o Hamsik, que era um antigo artilheiro. E segue fora aqui o Fabian Ruiz, o Koulibaly, o zagueiro, e o Victor Osimhen. Tá? Isso faz muita falta para o time do Napoli. Eu venho para esse jogo para trabalhar mercado de match odds, probabilidades, correção de preço, superioridade, o que aprontar para mim, o que aparecer para mim como oportunidade. Tá bom? Voltamos para cá. Aqui na terceira liga eu vou só ficar de olho mesmo no Magdeburg. Para quem gosta de terceira liga da Alemanha, vale a pena dar uma olhada. Talvez seja até um confronto bem interessante, porque o Magdeburg é muito bom em casa, mas o seu adversário não é ruim assim. Tá? Vamos para a Bundesliga 2. Temos Regensburg e Darmstadt. Para mim, um excelente jogo para gols. Vamos dar uma olhada nisso. Eu tenho aqui dois times que se saem muito bem na parte de bola parada. Hoje o Regensburg é líder da Bundesliga 2 em relação a gols de bola parada. Isso inclui escanteio, lançamento lateral, obviamente faltas laterais cruzadas para a área, e é muito bom ficar de olho nesse time de Regensburg. Tá? O Darmstadt perdeu em casa para o time do Fortuna, a última vez que jogou dentro de casa, mas se recuperou vencendo o Paderborn fora de casa por 1-0. Vinha numa sequência excelente o Darmstadt, né? Daí tem essa derrota aqui para o Fortuna. O Darmstadt segue sendo o segundo colocado e já colou nele aqui o Hamburgo. O Regensburg, nosso querido Regensburg, está em sétimo. Olha só, o Regensburg que eu tanto critiquei, que era líder da competição com 100% de aproveitamento, eu falei, isso aqui é um tatuzinho no toco, isso aqui não pode estar aqui, está muito acima da média. O pessoal me xingou nos comentários e realmente o Regensburg vai escorregando, né? Estava muito alto, mas ainda é um time bom, é um time bem aguerrido, joga muito bem quando está na frente do ataque, na frente do placar e tem uma bola aérea muito grande. O Darmstadt, confesso para vocês que eu prefiro o Darmstadt jogando dentro da sua casa, com todo respeito, mas ele é um excelente visitante. Dá uma olhada aqui, ó. São 4 vitórias em 9 jogos, mas ele é bem melhor dentro de casa. A característica do Darmstadt é o seguinte, quando o time sai na frente ele não para, ele está sempre indo para cima, por isso que eu acho que a gente vai encontrar mais valor nesse jogo trabalhando bolas paradas do Regensburg e mercado de gols, tá? Regensburg e o Darmstadt. É isso, eu vou ficar aqui, ó, bolas paradas de ambas as equipes, mas de preferência, olha com mais carinho a bola parada do time do Regensburg. Você não vai se arrepender não, tá bom? Karlsruhe e Hansa Rostock. Jogo difícil, o Hansa vem numa fase que vinha numa fase que parecia que era de melhoria, né? Depois de umas vitórias aqui contra o Fortuna, que é um time grande, e o Regensburg fora de casa. Isso aqui foi realmente uma vitória impressionante, mas aí acabou perdendo para o Aue, um jogo fraco, empatou com o Paderborn, empatou com o Ingolstadt e perdeu para o Hamburgo. Então já vem de novo numa situação complicada o Hansa. O time do Karlsruhe, se eu não estou enganado, o último jogo foi uma vitória contra o Heidenheim, isso mesmo, 3-2. Aí perdeu para o Dinamo Dresden e venceu o Hannover, né? O Karlsruhe está numa fase de transição, na minha opinião. É um time que poderia estar um pouquinho mais acima, mas ele está chegando ali na sua área de
De meio de tabela que é onde tem que estar. O Karlsruhe é bem melhor do que os times que estão abaixo dele, mas não consegue ser melhor do que Bremen, Paderborn, esses times que estão acima dele. Então acho que a posição do Karlsruhe, se não for 10º, vai ser no máximo em 8º. Tá? O Karlsruhe tem um time excelente no contra-ataque, excelente na bola aérea, segue sendo, não é o time que mais marca, mas segue sendo um time muito perigoso na bola aérea e vai enfrentar um adversário que tem muita dificuldade de marcar gols. Tá? Fora de casa, o Hansa tem uma média de 1 gol por jogo apenas. Tá? E dentro de casa, o Karlsruhe tem uma média de 2 gols marcados. Pode ser um jogo para gols? Pode. Tem muita gente que me cobra aqui no comentário falando, porra, você falou que era um jogo fraco e saiu gols. Porra, não tem nada a ver. Os times realmente, tem alguns times na Bundesliga 2 que têm uma qualidade horrorosa. E eu cito eles, o Augsburg, o Hansa, o Dresden, o Sandhausen, o Ingolstadt. Realmente são times muito fracos. Eu geralmente prefiro evitar trabalhar gols dessas equipes. Por mais que eles tenham zagas fracas, eu prefiro trabalhar a favor de gols em equipes que eu sei que tem de onde tirar, né? E não de onde ceder. Então, não é porque eu falo que o jogo é fraco que ele não vai ter gols. Simplesmente eu não vou fazer gols ali, entendeu? Eu não vou buscar alguma coisa ali. Não que ele não possa sair. A Bundesliga 2 é uma das ligas que mais tem falhas individuais. E, porra, jogo para gol quase sempre vai ter. Agora, se é para você ou para mim, eu não sei. Esse, por exemplo, aqui é um tipo de jogo onde eu prefiro trabalhar gols com um cenário específico, que é o Karlsruhe na frente. Sempre que o Karlsruhe está na frente, ele costuma recuar para chamar o adversário para cima e contra-atacar. Então, se você quer trabalhar um jogo mais exótico, que esse aqui deve ser, e você vê uma oportunidade do Karlsruhe saindo na frente, cara, pode aproveitar que provavelmente vai ser um jogo interessante para você comprar os contra-ataques do Karlsruhe, sem falar das bolas aéreas. Agora, se o Hansa sai na frente, aí você já tem o Hansa aqui em 15º, precisando pontuar, já tem o Sandhausen ali bem atrás, já no cangote do Hansa. Ele vai provavelmente dar uma segurada. Então, é um cenário específico que eu estou vendo aqui. E aí nós temos Hannover e Bremen. Isso aqui é um jogo com cara de Bundesliga 1, que está escrito na 2 e que provavelmente algum dia desses aí não vai ter mais na 2, porque o Hannover, se bobear do jeito que está indo, uma hora ele cai para 3. Eu acho que o Bremen não sobe essa temporada, né? Então, talvez, se o Hannover não cair, a gente tenha esse jogo aqui de novo ano que vem. O Hannover dentro de casa tem 3 vitórias em 8 jogos, só marcou 5 gols em 8 jogos. Dá uma média de quase meio gol por jogo. Horroroso o ataque do Hannover. E não posso ficar culpando, toda vez que eu vou falar no Hannover, eu não posso ficar culpando só a saída do Duxch, que foi o artilheiro do Hannover, que foi justamente para o Bremen. Será que a gente vai ter lei do ex aqui? Provável, né? Se não tiver nenhuma cláusula no contrato que impeça o Duxch de ir para o jogo, é provável que o Duxch faça gol aqui no Hannover. Mas não dá, eu tô devo estar 10 rodadas falando que o Hannover sente falta do Duxch, mas já daria tempo para ter arrumado um cara da base ali, ou alguém para substituir, e o Hannover não consegue substituir. E o Bremen, fora de casa, é um excelente visitante, apesar da Bundesliga 2 ser nivelada por baixo, também, assim como outros campeonatos, 4 vitórias em 9 jogos, 14 gols marcados e 15 sofridos. Não é uma máquina de fazer gol, mas também não sofre tanto. Mas para puxar esse jogo para over, teria que ser só por parte do Bremen. O Hannover é um time safado e para quem fez o jogo do Hannover em casa contra o Hamburgo, viu essa safadeza de perto. Porque o Hamburgo começou muito bem, colocou o Hannover para trás e para quem foi se aventurar em match odds na Bundes 2, mamou o gol de contra-ataque do Hannover. Então toma muito cuidado, talvez aconteça o mesmo cenário. O Bremen começa melhor, empurra o Hannover para trás e o Hannover vá no contra-ataque e puna o time do Bremen. Esse jogo eu também prefiro ficar de fora. Tá? Se eu for fazer alguma coisa, vai ser ao vivo ali para o segundo tempo, tentando buscar alguma coisa de limite. Tá? Jogo para gols na Bundes 2, que eu vou fazer, não é que não vai sair gol nos outros jogos, é o time do Regensburg contra o Darmstadt. Tá bom? Aqui nós temos o Feyenoord de Ajax, clássico lá na Holanda, um Ajax a 1,75. Odd de gols aqui deve estar extremamente amassada, com quase toda a certeza do mundo, né? Os últimos confrontos entre eles, mais de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6. O Feyenoord tomou gol nos últimos 12 jogos. O Ajax vem de 4 vitórias seguidas, não sofreu gol nos últimos 4 e foi o primeiro a marcar nos últimos 10 dos 10 confrontos. Então, se você está vindo aqui com a ideia de trabalhar back ao Ajax ou lay ao Feyenoord, essa é uma estatística interessante para você. Tá? Eu não uso muito, porque eu trabalho, obviamente, com leitura, mas o Ajax saiu na frente nas últimas 10 partidas em que disputou contra o Feyenoord. De maneira geral,
O Feyenoord sofreu gol nos últimos 3 jogos e o Ajax vem de 6 dos últimos 7 jogos com mais de 2,5 gols. Será que a gente pode buscar gols aqui ou vai estar muito amassado? Eu não costumo fazer tanto Holanda não, mas eu vou vir dar uma espiada aqui. Feyenoord e Ajax. Voltamos para cá. Na Premier League, Newcastle e City. Acho que aqui é chovendo molhado. O City vai pegar uma das piores defesas da competição. Aliás, a pior defesa da competição. Né? O City não tem a segunda melhor ataque da competição, atrás apenas do Liverpool. O City já assumiu a liderança e eu vou falar um negócio para vocês. Vai ser difícil pegar o Liverpool. Hein? Vai ser difícil. Com a queda de produção que teve o Chelsea, vai ser difícil. Talvez o Liverpool vai ser difícil pegar o City. Talvez o Liverpool consiga continuar nesse pau a pau, porque o Liverpool melhorou demais. Está sendo aquele Liverpool que foi campeão da Champions. Mas o City, cara, depois que ele põe na frente, é difícil tirar. Vai ser difícil tirar. E esse jogo, se você tem metodologia para trabalhar odds mais baixas, provavelmente vai ser um cenário para se buscar um back City. Ah, mas a odd está muito baixa. Eu trabalho com cenários ao vivo. Então, para eu comprar situações aqui de massacre do City, se eu tiver realmente um massacre muito forte, eu não perco dinheiro. Eu fico exposto ali durante 10, 15 minutos e provavelmente não vou perder no máximo 1 ou 2 ticks, tá? É uma situação mais de superioridade do time. É o que eu venho para buscar. Não venho para buscar goleada do City, porque nem sempre o City é esse time que fica goleando o tempo todo, tá? Principalmente agora com o Liverpool ali colado atrás dele. O Wolverhampton com o Chelsea traz mais uma vez o Chelsea favorito contra o time do Wolves dessa vez. Né? O último jogo foi contra o Everton. O Everton completamente desconfigurado, desfacelado pelo Covid. E mesmo assim o Chelsea não conseguiu vencer. Né? Eu vinha comentando já, o pessoal comentou que eu ziquei o Chelsea. Cara, eu já vinha comentando mal do Chelsea desde esse jogo aqui contra o Watford. Tá? Aí perdeu para o West Ham, empatou com o Zenit, venceu o Leeds com 2 pênaltis que o Jorginho converteu, mas na minha opinião não jogou bem. E de novo não jogou bem contra o Everton, sem os homens de referência, sem o Timo Werner, sem o Lukaku, e sentiu muita falta desses caras. Então assim, eu já venho falando mal do Chelsea há algum tempo. E eu não confio no Chelsea para trabalhar em back. Já foi um time muito bom. Né? Tá no momento, talvez, de retorno à média. De retorno, porque realmente, vamos ser sinceros, tem outros times muito melhores do que o Chelsea. O Chelsea deu liga, mas é um time que, na minha opinião, tem um elenco bom, mas não é estratosférico, igual, por exemplo, tem o time do City, igual o time do Liverpool. Né? Mas é um time muito encaixado. Mas, na minha opinião, não vai levar essa Premier League. Pode ser que me surpreenda. Tá? Eu não venho para trabalhar aqui o back Chelsea, a não ser que eu tenha um retorno do Lukaku ou o retorno do Timo Werner, mas, de novo, se eu tenho um Chelsea sem homem de referência, não é jogo para ficar de olho aqui no back Chelsea, na minha humilde opinião. Tá? Mas também não dá para dizer que o Wolverhampton é um excelente time, porque não é. Né? Vamos ser sinceros, o Wolves dentro de casa tem 3 vitórias em 8 jogos. Como visitante, o Chelsea tomou 5 gols apenas, tem 6 vitórias. Mas, atenção, é o Chelsea completo e não esse Chelsea que está aí sem homem de referência. Tá? Os últimos 7 dos 7 jogos do Wolverhampton foram menos de 2,5 gols. Tá? Já o Chelsea está puxando esse jogo para mais de 2,5. Mas eu vou ficar de fora. Não vou trabalhar nem o match odds, nem o mercado de gols aqui, porque realmente está difícil de confiar no time do Chelsea. Se você confia, beleza, não tem problema. Se der padrão de back, provavelmente alguém vai pegar, mas eu provavelmente não estarei por ali, tá bom? E aí nós temos Tottenham e Liverpool. Esse jogo, ele propicia muito o time do Tottenham, que é um time que já gosta de jogar recuado no contra-ataque, né? Já gosta de jogar recuado? Não, já gosta de jogar em transição ofensiva. Porém, se fosse qualquer outro adversário, tudo bem, mas é o Liverpool. E o Liverpool, meu amigo, ele vai fazer o Tottenham penar, com perdão da piadinha, né? Porque o Liverpool agora tem de volta uma marcação extremamente pressão alta, chega a fazer marcação no próprio portador da bola, mesmo que ele seja o goleiro. É impressionante você ver o goleiro do Tottenham saindo com a bola, você vai ver o cara do Liverpool, 2 caras do Liverpool tentando pressionar ele. E isso, óbvio, não perdura o jogo inteiro, mas durante boa parte do jogo a gente vai ver o Liverpool pressionando muito a saída de bola do Tottenham. Claro, o Tottenham tem jogadores para escapar e vai, obviamente, aproveitar as linhas altas do Liverpool,
mas é muito provável que o Lille vá culminando, vai minando essa defesa até conseguir encontrar os gols. Então, na minha opinião, o cenário mais tranquilo para se buscar aqui seria algo relacionado a gols, tá? É o que eu vou ficar de olho. Eu não sou um especialista em Premier League. Se você é, você pode me ajudar aqui embaixo. Mas eu vou ficar de olho nisso daqui, tá? A gente tem como números os últimos 9 jogos, entre eles 7 jogos foram mais de 2,5 gols, tá? O Liverpool vem de 7 vitórias seguidas para cima do Tottenham e o Tottenham sofreu gol nos últimos 13 jogos, tá? E naqueles 7 jogos com over 2,5, também ambas marcam em 7 dos últimos 9. De maneira geral, o Liverpool vem de 8 vitórias seguidas e é o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 8. Olha isso daqui. A última derrota do Liverpool foi contra o West Ham. De resto, cara, olha, é só sapeco. Então, eu acho que isso aqui é sim um jogo para gols. Vamos voltar para cá. Aí temos um Lech Poznan. Eu lembro que eu marquei esse time para dar uma olhada, mas faz muito tempo que eu não vejo. De vez em quando eu gosto de dar uma olhada no submundo do futebol, é engraçado. Vamos para a Bundesliga. Freiburg e Leverkusen. Cara, eu preciso dar alguns detalhes importantes para esse jogo. Primeiro, o time do Freiburg não tem a mesma disposição e o mesmo aproveitamento que tem fora de casa. É o terceiro melhor visitante da competição, mas dentro de casa não é nada de especial. Dentro de casa o Freiburg tem 3 vitórias em 7 jogos, apenas 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Então é um time bem mediano para baixo dentro de casa o Freiburg. Como visitante é excelente. E o Leverkusen, como visitante, é o segundo melhor visitante da competição, só perde para o Bayern, tem 20 gols feitos em 8 jogos, 4 vitórias em 8 jogos também. O Sevilla já fez 1-0 aqui no Atlético de Madrid. O SofaScore atualiza do nada, né? Parada difícil de entender. Vamos voltar para cá, ó. Visitante. 4 vitórias e 8 jogos. De novo, tirando o Bayern, bem mediano o desempenho das equipes fora de casa, mas o Leverkusen acaba tendo o segundo melhor desempenho. São 20 gols marcados e 12 sofridos. Eu viria para esse jogo para trabalhar gols, porque eu tenho um Freiburg que meteu 6 no Gladbach e traz essa memória recente para a gente. Mas é um Freiburg que não vem bem. Esse jogo foi bem fora da curva. Se a gente olhar aqui, ó, olha esses últimos jogos do Freiburg tirando esse amistoso aqui. Ó. A gente tem uma derrota para o Bayern, uma vitória contra o Greuther Fürth. Venceu o Greuther Fürth, obviamente é uma coisa obrigatória, né? Acho que só a Union Berlim e o Augsburg não conseguiram. Aí perdeu para o Frankfurt em casa, perdeu para o Bochum fora de casa, meteu 6 no Gladbach, aqui é a questão da fora da curva. Aí perdeu para o Hoffenheim logo em seguida dentro de casa e empatou com o Union Berlim, num jogo até bom, que ficou 0-0. O Leverkusen, ele vem de um 5-2 para cima do Frankfurt, ele sofreu, e depois de abrir 2-0 contra o Hoffenheim, ele tomou um empate. Então é um time, cara, um time que chama para gols, não adianta. Se trabalhar o Leverkusen e não buscar gols aqui, geralmente é jogo para você mamar gol. Porém, o Freiburg está puxando isso para baixo. Uma coisa interessante que eu quero ficar de olho aqui, são duas coisas. Primeiro, o Leverkusen é um time excepcional de contra-ataque. Tá na frente, ele vai te contra-atacar com o Diaby, só que o Diaby não vai jogar. Isso é importante, é a primeira informação. O contra-ataque do Leverkusen depende muito da velocidade dos seus homens de lado, tá? E o Diaby faz muito bem esse papel, tanto pela direita quanto pela esquerda, depende de como o time é armado. E o Diaby foi expulso no último jogo contra o Hoffenheim, e isso faz com que ele cumpra a suspensão e vai fazer falta nesse jogo. O homem do Leverkusen continua sendo o nosso artilheiro Patrick Schick, junto com o Florian Wirtz pelo meio, tá? Obviamente, o Leverkusen vai continuar tendo esses contra-ataques, mas vai sentir muita falta do Diaby, por isso que eu não venho para trabalhar gols nesse jogo. Não porque o Diaby não vai estar, mas eu acho que pelo conjunto e a falta dele, talvez faça com que esses contra-ataques do Leverkusen não encaixem tanto, tá? E do lado do Freiburg, fica muito atento às bolas paradas. O Freiburg continua sendo o time que mais marcou de bola aérea na competição. Não tem nenhum time na Bundesliga que marcou mais gols nesse fundamento que ele. Então eu vou ficar de olho nas bolas aéreas do Freiburg e no contra-ataque do Leverkusen. Mas eu já venho com uma ideia mais tranquila pela falta do Diaby nesse time aqui. Tá bom? Nós temos uma cotação parelha. Eu não venho para trabalhar match odds porque eu sei que eu posso tomar um gol a qualquer momento. É um jogo difícil. Então eu vou ficar de olho, não vou fazer nada
antes de ter uma leitura muito clara, e se for fazer algo, será para gols, mas eu não vou colocar aqui no meu planejamento, porque eu sei que quando eu coloco aqui tem muita gente que acha que já é um jogo para gols, vão meter over 2,5, 3,5, calma. A falta do Diaby vai realmente fazer muita falta para o Leverkusen, e o Freiburg não vem bem em casa. Talvez o Freiburg abra o placar e tente assimilar, tente assegurar, e isso faça com que o jogo dê uma segurada. Tá? Talvez o Freiburg abrindo o placar e se fechando vai forçar o Leverkusen a propor um jogo, e isso causa dificuldade, principalmente com a falta do Diaby, que é um moleque ainda, né? E nós temos o Colônia contra o Stuttgart. Aqui eu também tenho umas críticas a fazer ao time do Stuttgart, que eu já comentei para vocês que, na minha opinião, depois que subiu da Bundesliga 2 para 1, não reformulou o elenco, não trouxe ninguém especial, continua com praticamente os mesmos jogadores, não tem um homem de referência no ataque, o atacante da equipe, que na minha opinião não é nada disso, é o Kaladzic, que segue machucado há um tempão, desde a época da Euro ele está machucado, e acaba que o time faz gol dividindo vários jogadores. Você tem o Foster aqui que marca alguma coisa, você tem o Constantinos, que é um lateral barra atacante, que vira e mexe, ele vai lá e faz um gol. Então não tem, óbvio, é um time veloz, mas não tem um homem de referência ali para fazer gol e precisa disso. Se não arrumar esse problema, vai cair, vai voltar para a Bundes 2, e olha que o Stuttgart é um time grande, hein? Time grande. Vai acabar voltando para a Bundes 2 se não arrumar isso daí. O Colônia vem de uma virada incrível para cima do Wolfsburg, se eu não estou enganado, o último jogo foi isso, foi uma virada de 3-2 no último minuto, gols do Modeste no finalzinho de cabeça, e vinha de uma derrota para o Augsburg. Nessa derrota aqui, eu lembro que eu comentei com vocês, cuidado, porque o Colônia não tinha perdido nenhuma em casa ainda e foi jogar com o Augsburg que não tinha vencido nenhuma fora. E foram lá se encontrar, o Augsburg venceu. Então essa estatística de vai bem em casa, vai bem fora, cara, olha no jogo, esquece só essa questão de números. De novo, o Colônia tem uma derrota apenas dentro de casa, tá? E vai enfrentar um visitante que tem uma vitória apenas fora. Isso não quer dizer nada, tá? Mas o momento do Colônia é melhor, tá? O momento do Colônia é melhor. Eu vou ficar de olho nesse jogo para match odds, aqui eu já tenho um pouco mais de confiança, né? Porque realmente o Stuttgart sente muita falta de um homem de referência, e o Stuttgart constantemente vem sofrendo esses apagões no meio do jogo. Abriu 2-0 com o Hertha, tomou um gol. Isso pode acontecer contra o Colônia, abrir 1-0 aqui, achar que está resolvido e acabando tomando a virada. E o Colônia vem de uma virada bem interessante para cima do Wolfsburg, tá? Então, Colônia contra o Stuttgart. Também pode ser um jogo para gols, não estou dizendo que não vai ser, mas meu foco aqui é outro, tá? Na La Liga nós temos o Betis, como eu comentei, o Real Madrid. Esse jogo do Real eu vou ficar de olho no mercado de match odds, vou ficar de olho no Beck. O Real Madrid vem muito forte em busca de mais um título do Campeonato Espanhol, e você que não tem conta da Betfair, aproveita aí para já abrir a sua conta nesse jogo do Real Madrid contra o Cádiz. E aqui na Primeira Liga não tem muito o que fugir, né? É Benfica contra o Marítimo. Essa odd do Benfica está bem esmagada. O Marítimo tem uma vitória. Eu vou deixar o Benfica de fora porque ele está muito esmagado. Não tem necessidade de golear aqui o Benfica. Tem necessidade de vencer e provavelmente deve fazer. Tá? O Porto fora de casa contra o Vizela. O Porto é como segundo melhor visitante. Tem 5 vitórias em 7 jogos. E o Vizela é péssimo dentro de casa, mas tem uma defesa boa. Sofreu apenas 6 gols dentro do seu estádio. Eu venho para esse jogo para tentar buscar alguma coisa a favor do Porto. Essa cotação aqui me interessa. Se o Porto começar com muita vontade, eu venho para cá com a ideia de trabalhar um back Porto dentro desse momento de superioridade, dentro do primeiro tempo. Tá? E por último nós temos o Braga contra o Belenense. O Belenense há pouco tempo sofreu um surto aí de Covid, não sei se já melhorou. O Braga dentro de casa tem 4 vitórias em 7 jogos e o Belenense tem 0 vitórias fora de casa, 1,18. A odd do Braga está muito baixa também. Eu vou deixar passar, mas acredito aqui que o Braga vença, tá? E é isso. Acho que eu já passei por tudo, não devo ter esquecido de nada. Se eu esqueci, me desculpa. Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Não deixa de aproveitar também a promoção da Betfair que está aqui embaixo. O que eu ia falar? E o PDF de apoio, obviamente, está aqui na aba de comunidades para quem é membro do canal. Fechou? Um excelente domingo a todos e a gente se vê amanhã. Um abraço.